Olá pessoal, vamos determinar o coeficiente angular desta reta, vamos determinar a taxa de variação dessa função e vamos determinar a equação dessa reta, dados dois pontos. Então veja, foram dados dois pontos da reta, o ponto A, coordenadas 3, 1, ponto B, coordenadas 9, 13. O que é esse θ? É o ângulo que a reta forma com o eixo x. A tangente desse ângulo é o coeficiente angular, mas ao mesmo tempo esse número, essa tangente, me dá a variação da função. Vamos ver então como é que é isso? Esse coeficiente aqui, coeficiente de x, esse azinho, ele é a tangente do ângulo θ. Esse número é chamado coeficiente angular da reta. Agora, o que é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha aqui, cateto oposto dividido pelo adjacente. Mas eu não tenho esse número, então eu não sei a medida do adjacente. Então nós fazemos assim, ó, prolongando aqui esse segmento, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, tá? Que é semelhante a esse grande aqui. Então esse ângulo aqui, ó, é o θ. Ó, duas paralelas, a transversal são ângulos, como é que chama mesmo? Esqueci no momento. Ângulos correspondentes, eles são congruentes. Então, ó, vamos determinar o ΔY sobre o ΔX. Ou seja, cateto oposto 13 menos 1. 13 menos 1, 12. Cateto adjacente, 9 menos 3, 6. O que é o ΔY? É o y de B menos o y de A. O que é o ΔX? É o x de B menos o x de A. Foi isso que eu fiz aqui. Beleza? Esse número deu o quê? Deu 2. O que esse 2 significa? Ele é chamado coeficiente angular da reta porque ele é a tangente desse ângulo. Ele dá a direção da reta. Agora, ele me dá a variação da função, a variação de y. Olha aqui, o ΔY sobre ΔX, ó, cateto oposto ao ângulo, cateto adjacente, cateto oposto, ΔY, cateto adjacente, ΔX. Esse valor não deu 2? Isola ΔY. O que eu posso perceber? Que o ΔY é o dobro de ΔX. Como é que é? Observa que para variação, eu tenho uma variação de x aqui de 6 unidades. Aqui eu tenho uma variação de y de 12 unidades. Vê se não é. 3 menos 1, 12. Então, esse 2 está me dizendo que para uma determinada variação de x, a variação de y vai ser o dobro da variação de x. Na função afim, essa variação é constante. Certo? Então, está aí explicado o que é a variação, o que é a taxa de variação da função afim. Esse número é o coeficiente angular, por quê? Porque é a tangente do ângulo, ele dá a direção da reta. E por que ele foi chamado taxa de variação? Porque ele me diz que para uma determinada variação de x, a variação de y vai ser o dobro. Então, por exemplo, se a variação de x fosse 2,5, a variação de y seria 5, seria o dobro. Beleza? E na função afim, a taxa de variação é constante. Nesse caso aqui é 2, é o dobro. Vamos agora escrever a equação daquela reta. Nós podemos escrever a equação daquela reta substituindo y menos y0 é igual a A que multiplica x menos x0. De onde que eu tirei essa equação? O A, pessoal, eu não falei que é o ΔY sobre ΔX? Ó, ΔY, ΔX, está ele aqui.
tá? Se você isolar nesse cálculo aqui, né? YB menos YA, XB menos XA, você vai ter essa equação aqui. Quem é X0 e Y0? É as coordenadas de um dos dois pontos, você pode escolher. E o A você já tem a 2. Então vai ficar assim, ó. Vamos escolher aqui, por exemplo, o ponto A. O ponto A tem coordenadas 3, 1. Poderia ser o B, claro, você vai obter a mesma equação no final. E o A é 2, não é? Então vamos substituir aí, vai ficar assim, ó. Y menos, quem é o Y0? É o Y do ponto, de um dos pontos que você escolheu da reta, é 1. É igual ao A, quem é A? É 2, que multiplica x menos x0. Quem é o x0? É o x do ponto que você escolheu. Está aí escrita a equação da reta. Qual é a vantagem de se deixar nessa forma? É que aqui você faz a leitura direta. Coeficiente angular ou taxa de variação é 2. E as coordenadas de um dos pontos da reta é 3 e 1. Leitura direta. Agora, e se você quiser escrever essa equação na forma reduzida, basta isolar y. Passo 1 para o segundo membro somando. Então vai ficar y é igual 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 3, 6. Passo 1 somando, mais 1. Então você vai ter y igual a 2x menos 6 mais 1, menos 5. Essa aqui é a equação da mesma reta, só que na forma chamada reduzida. Quem é o 2? É o coeficiente angular, ou taxa de variação. Quem é o menos 5? Ah, o menos 5 é esse pontinho aqui, ó. É o ponto de coordenadas 0, menos 5, ou seja, ele é a ordenada do ponto em que a reta corta ou intercepta o eixo y, menos 5. Beleza? Então, pessoal, está claro? Cada função afim vai ter uma taxa de variação diferente, mas para toda função afim, a taxa de variação é constante, ela não muda. E eu quero te lembrar que você vai estudar isso lá no curso superior. Alguns até já estudaram, né? Para quem já estudou, eu quero lembrar que esse 2 é a derivada dessa função. Você tem a função y igual a 2x menos 5, 2x menos 5. Como é que faz a derivada dessa função? A derivada de 2x é 2, e a derivada de menos 5, que é uma constante, é 0. Essa derivada dá 2. 2 é a taxa de variação da função. Beleza? Então, o que é esse coeficiente A? É o coeficiente angular, é a tangente do ângulo. ΔY sobre ΔX. Deu 2. O que esse 2 está me dizendo? Que para uma determinada variação de x, eu tenho que o y vai ter o dobro dessa variação. Então é por isso que esse número foi também chamado de quê? De taxa de variação da função. Beleza? Essa taxa de variação é a derivada da função. Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Entendeu aqui a escolha? Se você escolhesse aqui o ponto 9 e 13, ponto B, vai dar exatamente a mesma equação. Faça aí com exercício para você comprovar. Você vai obter de novo a equação y igual a 2x menos 5. Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.